Hoje é o nosso último dia. Pode dar play. Assim na terra como no céu, o ano do jubileu. Já vamos ver os textos, tá? Eu quero, como eu sempre faço, fazer a recapitulação. Lembrando então que as festas de Israel são momentos em que Deus chamava o povo para comemorar, para lembrar as ações de Deus do passado, para se alegrar pelas bênçãos do presente e para ansiar por algo maior no futuro, especialmente com a vinda do Messias. Tá? E lembramos as três características das festas, lá em Levítico 23. Eram ciclos para lembrar dos feitos de Deus, para renovar o compromisso do povo com Deus. Repetição gera aprendizado, que gera confiança, e isso ensina, isso molda o povo. Eram também reuniões, em que eram reuniões do povo que promoviam união, que testificavam unidade do povo. Então venham Israel, todos venham para celebrar a festa, unidade do povo. E a terceira característica eram celebrações para se ofertar ao Senhor e descansar. Tá? Festejavam ofertando, sempre tinha oferta. Então cada uma dessas festas servia de sombra, um tipo, algo que era um modelo ainda não completo daquilo que seria completo, viria com o Messias. E essas festas eram estruturadas em torno do sábado, Todas tinham a intenção de incentivar a Israel a ansiar por descanso. Lembra que o sábado trazia a memória, criação e redenção, um estado de coisas onde era tudo muito bom. Criação, redenção. O pecado trouxe algo ruim, mas a redenção resolve isso. O sábado era para se lembrar disso, tanto em Êxodo 20 quanto em Deuteronômio 5, quando Deus dá os 10 mandamentos. Em Êxodo 20, Deus fala sobre a guarda do sábado, que é para se lembrar que Deus fez o mundo em 6 dias, criação. Em Deuteronômio ele fala, guarda, porque o Senhor tirou você do Egito, redenção. Criação e redenção, para se lembrar do sábado. E quais eram as festas? Das da primavera, Páscoa, a graça de Deus, Israel foi remido pelo sangue de outro, um cordeiro, sem defeito. Pães asmos, o povo libertado agora era um povo purificado, santificado, livre do poder do pecado, tinha que romper com o passado. Era essa figura dos pães asmos, sem fermento. Primícias, os primeiros frutos, uma nova vida chegou na terra, primeiros frutos, os primeiros feixes. E Pentecostes, a colheita abundante, começou nos primeiros feixes a colheita. Pentecostes agora era colheita abundante, uma dádiva muito generosa de Deus para se colher bastante. E as de outono, quais eram? Trombetas, dia 1 do 7º mês, o anúncio que o Senhor reina, o Senhor é soberano, Ele reina. O povo é convocado para adorar o Senhor que reina. Dia da expiação, no 10º dia, era o dia, era o dia no qual o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados, purificação do povo. Então era um dia muito importante e esperado. E tabernáculos, que foi semana passada, era chamada de a festa. O povo habitava em cabanas por 7 dias. Eram oferecidos muitos sacrifícios, lembram? Eram muitos sacrifícios, muita alegria. E tinha lá as duas cerimônias, a da água, que derramava água sobre o altar, e a do candelabro, que acendiam candelabros. Foi nessas situações que Jesus disse, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo. E Jesus, como é que Jesus cumpre essas festas? Nós vimos também aqui a minha última recapitulação. Jesus morre na Páscoa, Ele é um cordeiro perfeito, Ele é um cordeiro imolado para libertar o seu povo da escravidão. Ele se fez fermento por nós, Ele foi retirado, Ele morreu e foi sepultado, retirado, Ele se fez fermento e agora sim Ele nos santifica. Primícias, Ele é o primeiro da ressurreição, Ele ressuscita nas primícias, Ele é o primeiro da ressurreição, Ele é o primeiro feixe, então Ele cumpre isso. Pentecostes, o Espírito Santo é enviado nesse dia de Pentecostes, naquele ano lá, em que Jesus morre, mostrando que uma colheita abundante chegou. A dádiva generosa era o Espírito Santo, que Jesus enviou para a colheita.
Trombetas, como é que Jesus cumpre? Ele é o rei que reina, ele é o rei soberano que deve ser anunciado. A igreja toca a trombeta falando do rei que chegou. Dia da expiação, ele é tanto o sacrifício quanto o sacerdote perfeito. Ele é a expiação e ele é o sacerdote perfeito que se oferece de uma vez por todas. E tabernáculos, como é que ele cumpre isso? Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e ele é a água da vida e a luz do mundo. Ok? É assim que ele cumpre essas festas. E aqui nós temos os ciclos, né? Aqui as festas e aqui o ciclo de colheita. Estamos aqui, paramos aqui na festa de Sucote. Agora não tem uma festa para hoje, porque é um ano, não é uma festa em um dia, é um ano, tá bom? Então olha só, eu quero ler com vocês, abra aí em Levítico 25, eu vou ler o capítulo todo, eu sei que é muito, mas é importante fazermos essa leitura agora, porque depois eu vou só mencionar o que eu já li, tá? Prestem atenção, depois a gente vai explicando aí os pontos. Levítico 25. Então, olha só, antes de nós lermos como uma introdução aqui para a descrição da festa, tá? A fim de dar entendimento ao seu povo, tanto do significado da vida que eles levavam no presente, quanto da esperança para o futuro, Deus instituiu um ano, na verdade é uma celebração de um ano inteiro, tá? É um ano diferente. Seria um ano sabático, já ouviu falar disso? Ano sabático, um ano de descanso, um ano inteiro. É uma das manifestações do descanso apontado lá pelos sábados, que traria à memória criação e redenção. Então veja só, nós vamos ler agora, vai ter um ano de descanso e depois o ano do jubileu. A gente vai entender isso com essa leitura, tá? E as leis sobre o jubileu, o que introduz o ano do jubileu é uma sequência de anos de descanso, de 7 anos de descanso, e então viria, depois de 7 anos de descanso, 7 ciclos, o ano do jubileu. Vamos ler para a gente entender isso. Levítico 25, preste atenção aí. Levítico 25. Todos aí? Disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Quem é que guarda agora? A terra. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Ok. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, na tua plantação, não o colherás. E as uvas da tua vinha não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro. Aqui não é quem vende jornal não, tá gente? Aqui é o diarista, é quem trabalha um dia e recebe pelo dia, tá bom? Ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Então vamos parar aqui. A cada 7 anos, depois que Israel entra na terra, conta 7 anos, trabalha 6, planta 6, colhe 6. No 7º ano, você não semeia, você não planta, a terra vai descansar agora. Puxa, mas eles viviam disso. Então, você detectou o problema aí? Qual é o problema? A gente vai comer o que então? Vamos chegar lá. Seguinte: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Então, olha só, o que são 7 semanas de ano? Quantos dias tem uma semana? 7. 7 dias tem uma semana. E 7 semanas de ano? São 7 anos. Então você vai pegar lá aquele ciclo, 7 anos, trabalha 6, descansa 1, certo? 7 vezes isso, são 7 semanas de ano.
Vai dar quanto? 49. Tudo bem? Tudo bem aqui com a matemática? 7 semanas de ano. Tá? Sim? Não, é que eu fiquei na dúvida. 7 vezes 7 é 49, né? É isso. 49 semanas? 49 anos. 7 semanas de anos, um ano, 2 anos, até 7. Isso é uma semana de ano. Ok? Ok. Então, de maneira, versículo 8, que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, parou. Que dia é o dia 10 do 7º mês? Que festa é essa? Dia 10 do 7º mês. Você tem aí. Primeiro, ainda sabe que é uma festa de outono. 7º mês. Não? Olha lá. É expiação? Yom Kippur. No dia da expiação, no 7º mês, certo? No dia 10, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Entendeu aqui a matemática? Então, lembra, ano de descanso, a cada 6, a cada 7, trabalha 6, descansa 1. Faz isso 7 vezes. Quando chegar no 49º, o 50º é o ano que você para e vai ser santificado para proclamar liberdade na terra. Cada um volta à possessão da sua família. Vamos lá. 11. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E segundo o número dos anos das mestres, das colheitas, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das colheitas. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja só, você quer vender aquela terra. Quanto tempo falta para o ano do jubileu? 1 ano? Então vende barato, você só tem uma colheita para ter. Faltam 40 anos, vai ser mais caro. Você tem 40 colheitas ainda. Deus está estabelecendo regras para se vender ou comprar coisas aqui, terra. Com relação ao ano do jubileu. Quanto mais próximo do ano 50º, mais barato fica. Você só vai ter uma colheita, ou pouca colheita. Quanto mais longo, quanto mais distante desse ano 50º, fica mais caro, porque a pessoa que comprou vai ter muita colheita. Então ela vai pagar mais caro por isso. É uma questão justa aqui. Então aqui, ó, a minha Bíblia fala, quando você vender algo ao seu próximo, ou comprar alguma coisa dele, você vai comprar com base no número de anos. Mas assim, isso quer dizer a terra. Isso. Especificamente terra. Isso, porque é com relação à colheita. Tá? É terra ou produtos que vêm de colheita, porque depende da quantidade de colheita. Mas especificamente terra. Tá? 18. Observem meus estatutos, guardem os meus juízos e cumpram-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no ano 7º? Olha aí. Visto que não havemos de semear, nem colher a vossa messe. Essa é a nossa pergunta, né? Peraí, eu vou parar nesse ano, eu não posso plantar. O que eu vou comer? Não, porque não pode semear. Não pode. Colher. Não pode colher, não pode semear, não pode. O que você vai comer? 21. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Você confia nisso ou não? Você trabalha, você é um israelita. Você depende da terra. Aí Deus fala assim, ó, no 7º ano você não faz nada com a terra. Pode deixar que no 6º ano eu vou dar fartura para 3. Confia ou não confia? Difícil, né?
quem está falando aqui é o Deus de Israel, é o Deus que não mente. Ele já fez isso com o povo em uma proporção menor. Quem lembra por quê? Maná. No sexto dia eu vou mandar o dobro, que é para você não colher, não pegar no sábado. Aí o que o israelita fez? Pegou, apodreceu. Ele falou, eu falei para não fazer. Eu vou dar o suficiente. Então olha só, no sexto ano, lembra lá dos anos de 7 em 7? No sexto ano ele daria o suficiente para o sétimo e para o oitavo, porque no sétimo você não iria plantar, no oitavo você não ia ter nada para colher, você só ia plantar no oitavo, para colher no nono. Então ele ia dar para o sexto, sétimo e oitavo o suficiente. Eu vou dar a minha bênção, ele está falando. 22. No oitavo ano semeareis, agora sim, e comereis da colheita anterior até o ano nono, até que venha a sua colheita, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Olha, esse versículo é muito importante. A terra é minha, tá, gente? Eu que dei para vocês são peregrinos aqui. Então não venda para sempre. Vai voltar para a possessão de quem era, porque a terra, em última instância, é minha. Eu que dei a terra. Então, não pensa que é sua, você é peregrino aqui. Você é peregrino e é alguém que é estrangeiro nessa terra. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. A terra vai poder ser resgatada nesse ano 50º. 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Então veja só, alguém ficou pobre, seja lá por quê? Ficou doente, não pôde mais plantar, ficou pobre, certo? Veio lá e olha, eu vou precisar vender uma parte da minha terra, porque eu estou pobre. Então ele pode vir um resgatador, parente, e resgatar o que ele vendeu. Ele é meu parente, eu quero resgatar o que ele vendeu, ele tinha dívidas. 26. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero, e achar o bastante com o que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar, restituirá o homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Então, se alguém ganhou dinheiro, e tiver vendido a sua propriedade, mas ele ganhou dinheiro, ele pode pegar de volta, porque ele conseguiu dinheiro suficiente para resgatá-la. Então ele pega de volta o que era dele. Mas, 28, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até quando? O ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, vai sair do poder daquele que comprou e vai tornar a de quem era antes. Mas isso se houver necessidade. Por exemplo, eu quis vender porque eu quis. Ficou pobre. Não preciso voltar. Então, mas era um ano que vocês podem voltar às suas possessões. Se houver essa entendimento. Então, aqui nós estamos falando. Se houver o caso disso. Se teu irmão empobrecer, se alguém não tiver, tem um C aqui, tem os casos aqui, tá? 29. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano a contar de sua venda. Durante um ano será listo o seu resgate. Se passando-se de um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que comprou, pelas suas gerações. Não sairá do poder dele no jubileu. Aqui tem uma exceção do jubileu, que é uma casa em cidade murada. Eu li algumas coisas, não se sabe exatamente o motivo por que essa era uma exceção. Possível que seja porque tinha um valor muito grande, uma casa em cidade murada, não eram todas assim. Deus está querendo dar um valor muito grande para isso. Então, se você só tem um ano para resgatar, passou de um ano, nem no jubileu volta mais. Era algo muito precioso, uma casa, uma cidade murada, era segurança. Então, provavelmente era esse o motivo, tá? Mas é algo muito obscuro ainda. 31. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Para as casas em aldeias,
elas voltam ao seu As casas dono, mais simples. as mais simples, elas voltam ao seu comprador no jubileu. Mas com respeito à cidade dos levitas, as casas da cidade da sua possessão terão direito perpétuo de resgate dos levitas. Por quê? Porque eles nunca tiveram terra, então eles têm direito de resgate para sempre, porque eles não têm terra deles. Lembra? Levitas não tinham um pedaço de terra. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu. Então, o comprador dessa casa do levita não vai ter mais no ano do jubileu, porque é de um levita. E ele tem direito a isso, porque ele não tem terra. Porque das casas da cidade dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrebalde das suas cidades não se venderá, porque eles é possessão perpétua. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, alguém ficou doente lá, ficou pobre, então sustentá-los-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberá dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Parece que assim, vai dar vontade de cobrar. Não faça isso. Ele ficou pobre, ele ficou doente. Não cobre juros dele. Não ganhe em cima dele. Sabe aquela coisa? A pessoa está doente, aí ele oferece a casa mais barata porque ele está doente, pode aproveitar tudo. Não faça isso. Não se aproveite do outro que está mal. Tem Muito disso, né? Ele é teu irmão. Era só daquele tempo. irmão, né? Era só lá, é. Só desse tempo que a gente... Não lhe darás o teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Veja, a terra é minha. Nada do que você tem é seu, eu que te dei. Para de querer se aproveitar dos outros para ter ganho pessoal. Eu sou o Senhor, a terra é minha. 39. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como diarista, jornaleiro e peregrino estará contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Percebe? Alguém ficou pobre, teve dívida, falou: eu tenho uma dívida, eu posso trabalhar para você para pagar essa dívida? Pode, você vai ser o meu diarista, pode morar comigo. Se tiver filho, vai para os filhos também. Chegou o ano do jubileu, o que acontece? Sai, você pode voltar para a sua possessão. Você está livre dessa dívida. Olha só que graça isso, que bênção isso. Imagina que tem uma dívida impagável, ele está lá trabalhando, chegou o ano do jubileu, acabou. Pode sair, com os filhos inclusive. Tá? Seguindo. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Vocês eram escravos lá no Egito, vocês já foram escravos, agora vocês são meus servos. Eu não trato vocês assim. Não te assenhorarás dele com tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Não seja um tirano. Não tem pau de sebo aqui, gente. Não tem, sabe? Não é nada a ver com a escravidão que nós vimos no século XVI no Brasil. Nada a ver com aquela realidade. Nada a ver com pelourinho, com tratar mal o escravo, com bater, com... Não faça isso. Porque a gente tem uma ideia De escravidão completamente diferente. Isso aqui é completamente diferente. 44. Quantos escravos ou escravas que tiverdes virão das nações ao vosso derredor? Delas comprarei escravos e escravas. Então, se tiver estrangeiros, esses podem ser escravos. Também os comprarei dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão. Perpetuamente os farei servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhorareis com tirania uns sobre os outros. Então, se é alguém de fora, ele é teu escravo. Se é um irmão, ele é teu diarista. Tem um tratamento diferente. E veja, mesmo com os de fora, se você for ler Êxodo e Levítico, o tratamento era muito diferente, era muito bom. O escravo que estava lá na casa de um israelita era muito bem tratado, comia, vivia com ele. Não tem nada a ver com a escravidão. Não trabalhava no sábado. Ele usufruía de estar junto ao povo de Deus, mesmo o estrangeiro. Não tem muito assim? Até o estrangeiro.
Deus está colocando junto, para abençoar os estrangeiros. 47, quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Então, se o israelita ficou pobre e foi trabalhar para um estrangeiro, ele pode ser resgatado no ano do jubileu. Ele pode ser liberto. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Mesmo se essa pessoa tiver dinheiro, ela pode se resgatar. Ela pode pagar a sua dívida e sair. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro, a um diarista. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Percebe? O ano do jubileu também é um critério para negociação. É até o ano do jubileu. Quanto tempo tem? Tem muito? Então paga muito. Tem pouco? Então paga pouco. Vira um critério também econômico. O ano do jubileu. Quanto tempo falta para chegar lá? Então calcula-se os preços por aí. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano, estará com ele. Ou seja, agora ele é um diarista. Não se assenhorará dele com tirania à tua vista. Se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Então, se não tiver meio de sair antes do jubileu, ele sai. Porque os filhos de Israel me são servos. Meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, esse é o texto. Eu quis ler tudo porque, primeiro, não dá para a gente aprofundar ponto a ponto. Eu quero tratar do ano todo de uma maneira mais geral, tá? Bom, vamos ver aqui algumas questões do ano do jubileu. Lembra do ano sabático? A cada 7 anos, uma terra descansa, tá? E tem o ano do jubileu, tá? A própria terra ali no ano sabático era ordenada a guardar um descanso ao Senhor. Então era esperado que a terra, assim como o povo, reconhecesse que o Deus é soberano. Deus é o nosso dono. Guarde um ano, a terra também tem que guardar, ficar sem cultivo. Não pode ser cultivada durante esse 7º ano. 6 anos pode. No 7º ano para. Volta no 8º. Lembra, Deus vai dar o suficiente, tá? E o ano do jubileu não era uma festa anual. Ele indicava aqui um rumo da história da redenção. Levava o povo de Deus e a criação, não só o povo, mas a terra também, a criação, para uma ânsia por um descanso. Agora é o povo e a terra que nesse ano vislumbram um descanso, tá? O jubileu era um ensaio final para o descanso final. Então, assim como, por exemplo, o Pentecostes era o sábado após 7 semanas, lembra lá? 7 sábados, Pentecostes era o 50º dia. 7 vezes 7 dias, aqui são anos. O Pentecostes vinha no 50º dia. O ano do jubileu era o ano dos anos sabáticos. A cada 7 anos tinha um sabático, não é? Depois de 49 tinha um ano dos anos. Porque não era só a terra que descansava. Liberdade era dada. Dívidas eram canceladas. Você tinha mais do que no ano sabático. Era algo maior até. Era uma expressão maior da esperança. Uma frase interessante aqui do autor do nosso livro diz assim, ó: o ano de descanso proclamava aos israelitas que o fator decisivo não é o trabalho diário no campo ou na vinha. Qual é o fator decisivo para o povo? É trabalhar? Não, é Deus. Deus é o nosso fator decisivo. Ele é quem que é o doador da terra. Ele é quem nos dá a nossa colheita. Desse modo, o ano sabático transmite com clareza ainda maior do que o sábado semanal a relatividade de todo o trabalho. O objetivo de todo o trabalho, a sua coroa, é o descanso. O sábado diante do Senhor. O autor está dizendo aqui que o povo ansiava por chegar esse sábado. O descanso era o ponto, e não o trabalho. O descanso no Senhor era o ponto. O Senhor iria prover por 3 anos. Descansa um pouco. E veja, isso na terra é interessante porque
qual era um deus cananeu lá, falso, mas um pretenso deus cananeu, que era o deus das colheitas? Baal, não é? Baal nunca ofereceria para um ano que eu vou dar para vocês, um ano, sem vocês plantarem. Olha o que o Deus de Israel está fazendo com Israel na terra, onde tem povos que fazem seus rituais para que chova, para que dê colheita. Deus fala assim, nem planta no ano, eu vou dar o suficiente para 3. Não era uma afronta a Baal, não era assim, olha quem é superior. É sério que vocês vão se curvar a Baal? Aí você vai lá para o juízo, o povo se curva a Baal. E Deus diz, eu vou dar 3 anos de fartura. E só me obedece, gente. Só me obedece, tá? Não tinha algo nem similar ao ano do jubileu no mundo antigo. Nada parecido. O ano do jubileu, como é que devia começar o ano? Toque do shofar no dia 10, dia da expiação, logo depois dos 7 ciclos de 7 anos. Ok? Então 7 anos se passaram, 7 mais 7, conta isso 7 vezes. Dia 10, dia da expiação, toca o shofar, tá? E era muito apropriado que esse ano se desse, o início dele se desse no dia da expiação, por quê? O que acontecia no dia da expiação? Perdão. Percebe a relação de perdão da expiação com o ano do jubileu? O que o jubileu dava? Vocês estão livres. Voltem às suas habitações. As dívidas perdoadas, pagas até por outro, por um resgatador. Começava no dia da expiação. Então isso não era também à toa. Esse dia era o dia que o povo reconhecia os seus pecados e a necessidade de uma graça que os libertava da escravidão do pecado. E aqui você tem um ano de liberdade, tá? E o número 7, claro, a gente sabe que é um número muito importante na Bíblia, é completude. Então veja, a cada 7 anos, um descansa, um ciclo completo. 7 vezes 7 é o completo do completo, é isso que Deus está falando. Então o 50º ano seria, uau, a terra descansa, voltam para as suas possessões aqueles que tinham dívidas, que venderam a sua terra, perderam as suas terras, seja pelo que for, uma peste, uma praga, uma seca, eles voltam às suas possessões. É o descanso do descanso, é o ano da completude. Então, de acordo com as prescrições aqui, a trombeta devia soar não só no templo, mas também proclamar liberdade na terra a todos os seus moradores. Então, imagina a esperança para chegar esse dia. Quando chegava o 50º ano, que tocava a trombeta, liberdade para os que tinham dívidas, os que perderam terra, para os moradores. E o termo jubileu vem da palavra grega soprar o chifre. E a raiz hebraica é do nome Jubal. Quem era Jubal? O pai dos instrumentos musicais, lá em Gênesis 4. A raiz hebraica é de Jubal. Interessante, né? Vem aí é por isso que tocava o chifre. Era um toque diferente. Nós lemos ali. Então, e uma coisa importante aqui do 25:10, capítulo 25 de Levítico, versículo 10, tem a palavra liberdade ali, ó. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra. Esse termo liberdade, a ideia é de algo incontido, como se fosse águas transbordando. Não se contém, elas saem. É liberdade incontida, tá? A extensão da liberdade, essa é a ideia. A extensão da liberdade que o jubileu anunciava era muito grande. Outros dias e anos sabáticos proporcionavam dádivas, né, aos homens, aos animais. O próprio ano sabático, a cada 7, um sabático, era um descanso à terra, aos animais. Só que o do jubileu era muito maior. Todo israelita era chamado a voltar à sua propriedade. Então as concessões originais seriam restauradas. Nesse ano todos os arrendamentos venciam e a propriedade voltava aos seus beneficiários originais. Quando foi dividida a terra em Josué para cada tribo, as famílias tinham de volta o que era seu. E todos os contratos terminavam nesse dia. Quem perdeu a terra recuperava, os que tinham comprado devolviam. E era uma prática, gente, um tanto absurda para a nossa cabeça. É radical isso, né? Porque a terra não era devolvida, por exemplo,
para os que foram bons agricultores, só para quem merecia que ela fosse devolvida. Não, a terra era devolvida. Os incompetentes recebiam de volta a sua terra. Os imerecedores recebiam de volta as suas posses. Não tem a ver com a competência, tem a ver com o que Deus falou: a terra é minha. Volta para quem é o dono. E você sabia que na Igreja Católica ele tem o ano do jubileu também? a Igreja Católica tem o ano do jubileu. O que se faz nesse ano? Eu não lembro, mas eu sei que tem também. Tem o ano do jubileu católico? Mas tem alguma programação especial? Tem uma programação especial, mas a razão não me lembro. Então, uma lição de casa para você, depois você nos informa. Você me informa e eu informo todo mundo. Tá bom? Vamos lá. O princípio também era as casas perdidas, porque, por exemplo, os proprietários não honraram as prestações, ou uma dívida alta. No jubileu, a propriedade voltava ao dono sem que ele precisasse merecer isso. Está lembrando de alguma coisa aí? Mérito, né? Dívidas eram canceladas. Então, na época bíblica, aqui, deixa eu ver como eu coloquei aqui. Um homem que fazia uma dívida, por exemplo, que não pudesse pagar, ele se vendia como escravo. Né? Nós lemos isso. Quando isso ocorria sem controle, por exemplo, isso podia virar um problema. Mas aqui tem controle, a lei de Deus tem controle sobre isso. Levítico 25, por exemplo, proíbe que uma pessoa se venda definitivamente. Por quê? Vai chegar um ano que ele vai ser livre. Não é perpetuamente. Se é um israelita, vai ter um ano que vai acabar isso. Tá? Se o homem, por exemplo, declarasse falência no ano seguinte ao jubileu, imagina, o jubileu acontece, no ano seguinte você perde tudo. Ele teria aí 48 anos para ficar como servir de jornaleiro para alguém, ou um resgatador viria e falar: esse é meu primo, eu quero libertá-lo. Poderia fazer isso, tá? Então, uma vez na vida aqui, a vida começava do zero para os israelitas, né? Todos tinham a chance de um novo começo. Os ricos se desfaziam da terra, os escravos, os que viraram escravos voltavam às suas possessões, os pobres recuperavam a terra em sua liberdade. Então, enquanto aquele ano sabático, a cada 7 tinha um, aliviava a situação dos pobres, em todo o 7º ano era feita uma tentativa nesse ciclo de 7 de dar um recomeço. O jubileu era um recomeço, tá? E é importante. Só a gente calcular, 50 anos era praticamente uma geração. Isso. E privilegiar os filhos. Mesmo que o pai fosse incompetente, o filho ficava marcado pela incompetência Do pai. O filho voltava para a terra. Então, dificilmente alguém viveria 2 jubileus, né? O pai não conseguiria, mas o filho usufruía, porque é a família, volta para a possessão. Então, olha a dádiva de Deus. Olha a graça de Deus para com o seu povo. E como eu disse, Levítico 25, 23, era direito da soberania de Deus a terra. A terra é minha, vocês são estrangeiros, a terra não pertence a vocês. Vocês habitam na terra exclusivamente por graça e misericórdia minha, por favor meu. O grande proprietário sou eu. Então não se apegue. Para de ser ganancioso, para de ser mesquinho. Ah, mas eu comprei a terra dele, cuidei bem, pus piscina, murei tudo. Vai voltar? Vai voltar para ele, com piscina e tudo. Vai voltar. Por quê? Porque você está preso a este mundo, né? Assim, puxa vida, a terra é minha, é teu irmão, era dele. Você melhorou, tudo bem, mas ele era um preguiçoso, não fazia nada. É graça, é graça. Você foi muito competente, mas ele vai ter a terra dele de volta, porque seja para os filhos, ele vai ter uma terra de volta, para ninguém ficar sem terra. Olha que graça isso, né? Então, no jubileu, eram eximidos de dívida, libertados para voltar à sua família, caso fossem escravos, e se oferecido para pagar alguma dívida, e a propriedade voltava lá para os seus antepassados. Um fator governava a liberdade no jubileu: graça e o amor de Deus. Percebe?
dá para a gente entrar em cada detalhe aqui, mas é graça e amor e misericórdia de Deus aqui. O amor de Deus é o que flui aqui livremente. Não só para os bem-sucedidos, os grandes realizadores, os que colocaram piscina, os que fizeram uma puxadinha a mais lá. Não só para esses, mas até para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. Jubileu é restaurar a graça de Deus sobre todos, nesse sentido. Então veja, o jubileu não era um ano de férias, não era uma interrupção das atividades a cada 50 anos. O propósito era o quê? Confiem em mim e observem a minha graça. E observem o meu cuidado para com todos, para com os pobres. É uma ilustração da graça, não é um ano de férias. O propósito aponta para a restauração de todas as coisas. O ano sabático, o ciclo dos 7 anos sabáticos, nesse 50º aqui, vai ter um descanso e uma restauração que extrapola méritos, que extrapola a nossa lógica. Vai ter uma restauração muito abrangente. Não só a terra descansa, não só o homem descansa, mas a liberdade agora fluindo. Consegue imaginar então o que isso significa, né? Para uns, alegria, recuperar aquilo que por alguma razão eu perdi, seja por incompetência, por preguiça, seja por o que for, ou por uma doença, a pessoa ficou doente, não tem como plantar, e aí? Dívida. Para uns é uma alegria ter de volta, para outros, puxa, eu tenho que devolver isso que eu cuidei tão bem durante sei lá quantos anos, vai devolver isso. Agricultores cuidadosos, competentes, iam ter que devolver para preguiçosos e incompetentes. Mas essa era a graça de Deus. Então, humanamente falando, isso não cabe muito na nossa lógica. Mas veja, um povo que dependia da terra, que estava numa terra onde tinha um falso deus Baal, adorado pelos povos ao redor, que era o Deus que iria prover chuva para dar as plantações. E o Deus de Israel diz: confie em mim. A terra descansa um dia, para vocês se lembrarem do meu senhorio, de que eu cuido de vocês, a ponto de vocês descansarem um ano. Confia ou não confia? Adivinha quantas vezes é registrado que Israel celebrou esse ano? 0. Não tem um registro da celebração do ano do jubileu. Não tem um registro de que neste ano Israel celebrou o ano do jubileu. Não tem. É impressionante. O povo que, assim, não, será? No sexto ano, assim, não, como assim, parar de plano? Não vai semear. Eu vou dar no sexto ano para você, para 3. Confia ou não confia? Não há registro de celebração disso. Que coisa, né? Algo similar foi lá prescrito em Deuteronômio 15, tem o ano da remissão, em que todo mundo seria remido, teria um ano para isso. Então, veja a graça de Deus sempre acompanhando, não é por mérito, vai ter um ano em que eu cancelo as coisas, para que não haja pobreza extrema, para que não haja, assim, muitos ricos, muito ricos, paupérrimos. As coisas vão voltar, vão ser restauradas. Então, o que esse ano do jubileu nos traz? Primeiro, a terra descansava, ok? As posses eram restauradas, relações comerciais eram regradas. Lembra lá? Você vai vender de acordo com a distância para o ano do jubileu. Vai ficar mais caro se tiver muitas colheitas. Se for pertinho, você vai vender no 47º ano. É mais barato, você vai ter só 2 colheitas aí. Então, vende mais barato se tem um pedaço de terra. Então, o ano regrava as coisas. Escravos eram libertos. Esse era o ano do jubileu. Como eu disse, uma triste realidade. Nunca na terra prometida. Faltou um verbo aqui, né? Eu acho que eu pulei aqui. Nunca foi celebrada. Nunca foi obedecida. Tá? O nunca ali é isso. Não há registro de ano do jubileu sendo obedecido. A trombeta não soou uma vez. E não há relato que descreva que esse ano foi celebrado. Israel era um povo que vivia debaixo da aliança de Deus, de graça imerecida. Com o coração duro, não confiou no Deus de Israel, a ponto de celebrar este ano. Tá? A graça ilimitada, como o autor diz, era demais.
para um coração duro, egoísta, avarento. Parece a gente, né? Eu vou dar para você o suficiente para você colaborar com a minha obra. Bem nesse período e no resto. Não há registro. Biblicamente não há registro. Tá? Eu citei o dízimo aqui, porque o princípio é do maná lá. Ei, eu vou dar para vocês o suficiente para o necessário. Me obedeçam. Me obedeçam. Ou vocês não confiam? Não é? Não confiam. Somos nós. Então, por meio dos profetas, Deus aponta essa desobediência. Sabe lá em 2 Crônicas? 2 Crônicas 36. Segundo Crônicas 36, 17, diz assim: por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, dos babilônicos, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes. Tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. 21, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Percebe aqui? Ou seja, vocês não fizeram... Vocês não fizeram a terra descansar, eu vou fazer, saiam daí. Vou para a Babilônia. A terra vai descansar, não. Vocês não deram descanso para a terra. Os profetas muitas vezes apontaram isso. Porque vocês não guardaram os meus sábados, eu vou tirá-los daqui. A terra precisava descansar, era prescrição, e o povo não fez. Saiam da terra agora, ela vai descansar à força, mais ou menos isso. Ok? Esse era o ano do jubileu. Sombra e realidade. Mesmo nunca tendo sido registrada uma celebração no ano do jubileu em Israel, tem uma profecia de Isaías que olha para o futuro com uma expectativa grande, aguardando um ano aceitável, aguardando um jubileu que iniciaria com a vinda do Messias. Abre aí em Isaías 61. Não, nada que a gente estava falando sobre isso. Não pode conversar na aula. Não vou mandar recado para a mãe. Isaías 61. Uma expectativa aguardando um ano vindouro. De 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Te lembra alguma coisa? Proclamar libertação. E a pôr em liberdade os algemados. Te lembraram? A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você cantou a música aí na sua cabeça? Eu cantei. Essa foi a profecia. Adivinha quem leu essa profecia dizendo assim, ó, está começando agora. Lucas 4, abre lá em Lucas 4. Está começando agora o ano. Lucas capítulo 4, 16. Depois de ser batizado, de passar pela tentação, ele volta para Galileia, onde vai começar
o seu ministério e diz assim, Lucas 4,16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Num sábado, o Messias pega essa passagem de Isaías e lê, e diz o seguinte, 21, versículo 21 de Lucas 4: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. O que você faz com uma pessoa dessa? Sabe o que eles fizeram? Quiseram matar. Arrastaram a Jesus até a beira de um penhasco, para quê? Para empurrar ele, para matar. Como assim? Você é o Messias? Está cumprindo hoje. O Espírito do Senhor me ungiu para começar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade. Eu vou pôr em liberdade os oprimidos. É sobre mim isso. A palavra usada, libertação, aqui lá em Isaías e aqui é a mesma usada em Levítico 25:10, para proclamar libertação. Quando o shofar fosse tocado, era para proclamar libertação. É a mesma palavra em Isaías, e Jesus repete ela aqui. O que é que um judeu deveria ligar? O jubileu está começando, e chegou o Messias, chegou. Então, a descrição profética aqui do ano aceitável do Senhor era o ano do jubileu. A ideia é essa. A era messiânica chegou, onde os oprimidos seriam libertos, os cativos seriam libertos. Haveria restauração, né? Ele leu essa passagem. O Messias chega trazendo liberdade aos oprimidos e libertação aos cativos. Olha o que o autor diz para a gente: o toque da trombeta, isto é, a pregação na sinagoga, anunciou o início do jubileu. É o ministério de Jesus. Começa agora o ano da libertação dos oprimidos. Quando Jesus deixa Nazaré, ele se dirige às vilas ao redor, onde a liberdade começa a fluir, começa com abundância. Chegou o jubileu. Em Cafarnaum, ele cura, ele expele demônios, ele traz restauração aos cegos. Percebe? A ideia do jubileu, as coisas sendo restauradas. Ele traz a restauração da saúde aos doentes. Um paralítico anda, a sogra de pena é curada, demônios são expulsos, a pessoa é liberta de espíritos demoníacos. O jubileu foi inaugurado ali. Olha o que o autor diz: o ano do jubileu que Jesus inaugurou no início do seu ministério terreno foi a plantação da semente do reino do céu no solo da terra. Como o trigo, o grão teria que cair na terra e morrer. Ele, antes de produzir o fruto, suas primícias, porém, movidas na manhã da ressurreição, essa das primícias, dariam início à colheita dos novos céus e nova terra, e seu desabrochar pleno aguarda um dia final ainda. Que bonito! Ele toca a trombeta na sinagoga e fala: começou agora o ano aceitável, eu vou trazer libertação. A sua morte, a sua ressurreição, tudo está cumprido nele, a pessoa dele. Pastor? É só lembrar que Jesus faz um corte no versículo meio. Isso, ele não fala uma coisinha no final. Não, eu foco só aqui, mas o ano da vingança do nosso Deus não está. Ele corta de propósito. Então o ano do jubileu começou naquele momento. Quando ele acaba? Quando Deus implantar o dia da justiça, o dia do juízo, né? O retorno dele, o dia da vingança. Da vinda dele até do início que ele dá no ministério, até a volta dele, que é o dia da vingança, é
É o ano do Estamos no jubileu, onde os cativos estão sendo libertos pela pregação do Evangelho, onde as coisas estão sendo restauradas, não de forma final, mas virá um dia em que tudo será finalmente, de forma completa, restaurado. Mas estamos no jubileu, porque já foi inaugurado, mas ainda não terminado. Entende isso? E é muito lindo isso. Então, quando a redenção realizada por Cristo completar todo o propósito de Deus, céus e terra vão se reunir e ser restaurados. Por meio da cruz, Deus vai ajuntar e vai reconciliar todas as coisas nos céus e na terra. Quando a vida voltar a ser como deveria, novo céu e nova terra. O jubileu está cumprido de forma final. Então, o jubileu não somente olha em retrospectiva e vê o primeiro resgate realizado lá no Egito, né? E depois na cruz, mas também olha para frente e vê a instituição de todas as coisas, novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. O que Paulo fala aos Romanos? A própria criação será redimida, olha o termo, do cativeiro. Ela está presa, vai ter um dia que vai acabar. Está liberto já, acabou. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a libertação espiritual que esse ano trazia prefigurava uma libertação completa do pecado, a prisão que o pecado traz, tanto para nós quanto para a terra. Percebe que a redenção não é só para o ser humano. Isso já estava no ano do jubileu. A terra tem descanso e a criação ainda geme, esperando esse dia. Enquanto nós vivemos esse ano do jubileu, nós como cristãos já damos algum descanso para a terra, ou deveríamos. Nós somos aqueles que cuidamos melhor da terra, ou deveríamos, não é? Porque nós temos essa convicção de que os animais e a terra devem ser bem cuidados, porque nós somos os filhos de Deus, o povo do jubileu nós somos. Então a terra tem que ser já bem cuidada por nós, mas haverá um dia em que ela será liberta desse cativeiro em que ela vive. Então, proclamação do Evangelho já é o que nós, o povo do jubileu, fazemos para libertar escravos do pecado dos seus cativeiros. Nós já estamos fazendo isso. Isso que você falou agora de reconciliar e a natureza gêmea, aquela passagem que eu havia comentado com você, Sim. que eu vou ler para as Colossenses. pessoas que fizeram isso, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, ele fez a paz na cruz para reconciliar não só seres humanos consigo mesmo, mas tudo que há nos céus e na terra. Jubileu, a terra tem a sua redenção em Cristo. Então nós temos uma visão muito superficial cristã, não olhar para a criação e dizer, a terra precisa da gente, de redimidos, para tratá-la bem. Percebe? Ser um cristão é também olhar para a ecologia de uma maneira diferente. Nós não cremos na Mãe Terra, nós não cremos nisso, desses misticismos de Mãe Terra. Mas o que nós cremos? Que a terra precisa ser restaurada e nós estamos já começando esse início. Como toda a criação. Então, cuidar de baleia não é uma coisa não espiritual, é uma coisa que nós, como cristãos, podemos ajudar e fazer. Mas infelizmente os que estão na vanguarda disso são grupos que geralmente acham que a mãe natureza, o espírito da mãe terra, não é? Geralmente esses grupos tomam a frente dessas causas dignas. Cuidar de baleias, cuidar de animais. Os cristãos têm motivação certa para estar à frente disso. Cuidar de cachorro abandonado, nós temos motivação certa para isso. É uma coisa simples que às vezes a gente não faz, até a reciclagem, né? Dentro das nossas casas. Simples. Nós estamos ajudando a natureza. Isso, porque nós somos o povo do jubileu, que já estamos redimidos e a terra, por nosso meio, pode ser ajudada, porque a gente tem essa noção de que ela será redimida de uma vez por todas. Então, não é algo pequeno, não é algo supérfluo falar da criação, cuidar da criação, porque o povo do jubileu sabe que ela será redimida
desse cativeiro. Por que não? Nós já estamos no jubileu, a terra já pode começar a experimentar benefícios. Então é um alerta para nós também. Então a vida, o ano do jubileu nos mostra que somente Deus é quem pode nos libertar da escravidão, da dívida, dos nossos fardos. O ano do jubileu é a nossa libertação dos cuidados desse mundo e a posse da herança que nos está guardada. Esse ano, olha só, aqui é uma questão espiritual, é a libertação do pecado. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Tem uma libertação relacionada com vida eterna, com a restauração de todas as coisas. Tem a questão da libertação sempre relacionada a um povo remido por Deus, alguém que nos libertou, um resgatador, nosso parente, né? Nosso irmão mais velho é nosso resgatador, assim como Boaz foi com Ruth, temos um resgatador. Esse perfeito ano do jubileu que virá, só é possível por causa de Cristo, mas ele já começou, quando ele tocou a trombeta lá na sinagoga, já deu início a isso. Vai ter um descanso final, o descanso do descanso, dos descansos. Não vai ter mais dor, sofrimento, choro, novo céu e nova terra. Experimentarão descanso completo. Percebe então que interessante é isso, ó. Como é que vai chegar esse dia? Com o toque de uma trombeta. Não é que Paulo fala? Lá em Filipenses, e se ouvirá o ressoar da trombeta, então Jesus voltará. Percebe como a trombeta está aí também? Como é que começava o ano do jubileu? Lá em Levíticos, com o toque da trombeta. Como é que Jesus deu início? Com uma pregação. Como é que Jesus vai voltar? Com um toque de trombeta. E o ano do jubileu vai ser instaurado de forma completa. O descanso dos descansos. Veja aqui a progressão dos descansos. Ó, lembra lá? Tinha um sábado semanal, não é? Todo sétimo dia descansa. Depois tinha as santas convocações, que eram como se fossem feriados. Tinha dia que era para descansar, mas que não era sábado, não era o sétimo. Lembra disso? Era um Shabbat. Podia cair numa quinta-feira, sabe? Falando dos nossos termos. Mas tinha os feriados, santas convocações. Depois tinha um ano sabático. A cada 7, um era sabático. Depois tinha um 7 vezes 7. Olha a progressão desse descanso. O que Deus está ensinando? Vem um descanso maior. Vem um descanso maior. Esse dia chegará com um toque de trombeta. E para terminar, já falei um pouco disso. O que nós temos a ver com isso? Já falei que nós somos um povo do jubileu. Nós somos pessoas que vivem de acordo com o jubileu, que nossas prioridades são outras. Nós somos cidadãos do céu nessa terra. Pessoas que, como eu disse, protegem a criação em vez de abusar dela. Pessoas que anseiam pelo dia que virá, a redenção plena, a restauração plena das coisas. A conclusão, então, dessa longa história da redenção é descrita de forma final lá em Apocalipse 22, né? É um futuro tão belo que lá é retratado, que o nosso coração até aperta. Já começou, mas ainda não, né? Tem um rio que flui do trono de Deus, que transborda da graça de Deus. Tem a árvore da vida. Apocalipse 22 começa com elementos que tinham em Gênesis 1. Percebe como a Bíblia é um livro só? Você tem rio e você tem árvore. Lá em Apocalipse 22, a árvore da vida está lá. E estava lá no Éden. Então, é uma restauração que traz um anseio para nós, cristãos. Essa árvore está em cena outra vez. Quando esse dia chegar, o autor diz aqui, ó, quando esse dia chegar, quando a celebração do jubileu tiver tocado todas as pessoas e a vida toda com sua liberdade e graça, todo o joelho se dobrará diante do Senhor, os montes cantarão louvores a Ele e as árvores do campo baterão palmas de alegria. Naquele dia, por fim, tudo descansará. Bem, Maranata, né? Dá vontade de ficar bem agora. Vai ser um descanso perfeito para a terra, para nós, presença do Senhor, não é? O que nós temos a ver com isso? Bom,
O jubileu trata de justiça social, né? Esse ano tinha o objetivo de impedir acúmulos de riqueza exagerados na mão de poucos. Quem tinha muito comprava muita terra e ficava. Você imagina, tem o dinheiro, compra muita terra. Cara, mas vai chegar o 50º ano. Você não vai acumular isso para a tua vida toda. Vai voltar para a posse de quem era. Tinha as espigas, né? Deus sempre se preocupava com o pobre. Todo israelita tinha o direito inalienável à terra, da sua família, à sua liberdade. Então, isso deve nos trazer como cristãos a olhar para isso também. Deus está preocupado com isso. Nós não podemos explorar o nosso irmão. Lembra que ele falou? Se o teu irmão ficou doente, perdeu coisas, e empresta um dinheiro para ele, mas não cobra juros. Ele não pode trabalhar, você está vendo. Não aproveite de situações para levar vantagem. Estava prescrito lá. O próprio trabalho que a pessoa desenvolve, né? Que seja, sei lá, um mecânico. Se eu fosse um mecânico, né? Eu posso dizer, não, tem que trocar essa peça aqui, não precisa. Eu me aproveito de pessoas. Exato. Né, o povo do jubileu não pode viver assim, existe para você, como aproveitadores para ganhar lucro para si. A gente não pode confiar, a gente fala às vezes, gente, a gente não pode confiar em ninguém. Você chama o cara para. Adulterado, né? A sua geladeira quebra, aí o cara vem e fala R$500. E aí? Você confia ou não? Tu sabe, né? Se o cara inventou lá alguma coisa, né? O problema aqui fica R$500. O povo do jubileu tem essa prescrição aqui, ó. Não se aproveite do seu irmão, do outro. Isso que você tem nem seu é meu, eu que te dei. A terra é minha. Nem o que você tem é seu, se eu não tivesse dado. E você vai querer tirar vantagem, se aproveitar da doença do outro. Pense nisso. Amor e misericórdia, é claro, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo é o jubileu. É o princípio moral que legisla aqui, né? O jubileu chama atenção para essa natureza passageira da nossa morada aqui. Vocês são estrangeiros, a terra é minha. Reconheçamos nós que somos peregrinos. Então, tenhamos amor para com o nosso próximo. O povo do jubileu é um povo diferente. Eu termino com essa frase aqui também do autor: o ano do jubileu apresenta uma realidade de restauração de todas as coisas, e os crentes em Cristo devem viver com isso em mente e aguardando a plena restauração que acontecerá na volta de Cristo. Esse é o ano do jubileu. Que Deus gracioso que nós temos, que Deus misericordioso que temos, que pensa no mais pobre, que pensa em justiça na terra, não só na terra, nos animais. O animal descansa também. Dá folga um ano para a terra. Confia em mim ou não confia? Infelizmente Israel não tem um registro de jubileu, mas o nosso Messias veio, proclamou o jubileu. Estamos aqui tocando a trombeta para libertar cativos, para que um dia esses cativos sejam vistos no novo céu e nova terra, o descanso eterno que desfrutaremos na presença dele. E assim a gente encerra a nossa série. As festas de Israel são encerradas com o ano do jubileu, mostrando a graça de Deus para com o seu povo, a misericórdia dele para conosco. Perguntas, colocações? A colocação que eu vejo assim, em todos esses estudos, Deus se preocupa de fazer a gente lembrar do que Ele fez, seja na Páscoa, seja no tabernáculo, seja no pães asmos, porque a nossa natureza é de esquecer. É impressionante, assim, nos Juízes era, e o povo voltou a fazer o que era mal. O que era mal perante Deus. Toda vez Deus fica mandando um recado: não esqueça, não esqueça, não esqueça. É a
a nossa natureza é difícil. E isso, uma aplicação disso é, por que nós temos algo escrito? A Confissão de Fé, no capítulo 1, diz, para preservar a verdade. Imagina se fosse só, não, eu vou falar um negócio, mas como é que era mesmo? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Todos esses ensinamentos para a gente fazer uma reflexão. Nós sempre estamos entendendo. A gente critica aquele povo lá de Israel. Que povinho! Nós somos muito iguais, nós somos iguais em muitos aspectos. Você levantou um negócio aqui do mecânico, por exemplo. Não é só o mecânico, Diversas. Por exemplo, uma pessoa está vendendo algo porque ela está precisando sobreviver porque ela caiu numa situação difícil. Aí você fala, vou comprar porque está barato. Vou aproveitar. O que você devia fazer é dar o preço. Eu vou dar o preço para justo. ajudar, ou mais. Exatamente. Mas a gente é brasileiro e quer levar vantagem em tudo. Vou aproveitar que está passando sufoco. Eu sei. É que é um ditado brasileiro. Eu vou aproveitar que está passando necessidade, ele abaixou um negócio que vale 50 para 25, vou pagar 25. Então chega lá, Olha como eu sou esperto. E o certo seria você falar, Vou não, pagar o preço vou que pagar você tem, o preço o valor justo, disso. ou mais para você, porque eu vejo que você está precisando. Eu vou fazer isso. Não estou precisando de comprar, mas eu vou fazer para te ajudar. A prescrição lá em Levítico é, se o teu irmão não puder trabalhar, ficou adoentado, sofreu alguma coisa, não se aproveite dele com juros. Mas olha só como nós somos, né? Não, a gente aproveita assim, não é só na doença, assim. No caso do mecânico ou do técnico de fogão, de geladeira, que pode coisa, ele se aproveita não da minha doença, mas da minha ignorância nesse assunto. Né? Então, se aproveita da minha ignorância, eu não sei. Não posso discutir com ele. Se a peça está então, boa, não. você é enganada. E nós já tem algumas, acho que o Fantástico fez uma chamada assim, né? Era um defeito X, identificaram, tirou um negocinho lá, vamos chamar 3 técnicos. Era um carro. Né? Cada um falou uma coisa, deu um preço diferente. Era só ligar um. Era só conectar alguma coisa, era uma coisa Era só simples, conectar né? um cabo. E aí um mecânico falou. Que era só conectar. Isso aqui tá desencaixado. É só isso. E outros cobraram, falaram outras R$1.000, coisas. R$500. Somos o povo do jubileu, isso tem implicação para a gente, não vivemos assim. Então que Deus abençoe, foi uma alegria preparar, aprendi muito, claro, espero que os irmãos também tenham usufruído desses estudos tão enriquecedores. Tão distante de nós, mas muito presentes em nossa vida, muito atuais, né? Todas as festas. Amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar.